No ar, mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre diabetes. Por isso a gente recebe a doutora Bruna Irigoitia, que é endocrinologista. Difícil, né? Falar endocrinologista e o seu sobrenome junto, né, Bruna? Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Tá bom, obrigada a vocês pela presença. É um prazer estar aqui hoje falando sobre um pouquinho do que eu mais gosto, que é diabetes. Pois é, né? E tanta gente, eu acredito que todo mundo que está nos escutando e nos assistindo conhece alguém, pelo menos uma pessoa, ou da família, ou amigo, né? No grupo de amigos que tem diabetes. É muito prevalente. Sim, diabetes é uma das doenças mais prevalentes no mundo e a maior importância é que é uma doença prevenível, na maioria das vezes, dependendo do tipo de diabetes que a gente tem, né? Bem basicão aqui, só para a gente introduzir o assunto, são 2 tipos, né? Já que você falou de tipos, tipo 1 e tipo 2, é isso? Isso, então assim, existem várias formas de diabetes, hoje já são descritas mais de 50 formas diferentes, mas a grande parte da explicação, para ficar simples, é diabetes tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 seria aquela forma em que eu não tenho mais a produção de insulina, por uma destruição da minha célula que faz essa produção, e a forma de tipo 2, que é o que geralmente as pessoas conhecem como a diabetes adquirida ao longo da vida, né? Que é mais relacionado, claro, a fatores genéticos também, mas principalmente aos hábitos de vida. Pois é, por isso que é prevenível. Exatamente. Se a gente pode mudar o estilo de vida, a gente pode tentar prevenir a forma de tipo 2. Agora, o que causa, então, essa diabetes tipo 2? Então, o diabetes é uma doença que é multifatorial. Nós temos várias coisas que podem propiciar o aparecimento de diabetes, desde coisas simples, do tipo sedentarismo, não fazer atividade física, uma alimentação rica em carboidrato, rica em gordura, pobre em vegetais, até coisas mais complexas. Por exemplo, se sua mãe teve diabetes gestacional na sua gravidez, você é uma pessoa que tem um risco maior de evoluir com diabetes ao longo da vida. Entendi. Você sabe que eu escutava muito as pessoas dizerem: "Ai, não come muito doce, porque senão você vai desenvolver diabetes". É verdade? Então, né? O diabetes é uma doença que ele está relacionada ao excesso de peso. Então, todas as vezes que você ganha peso, sendo com consumo acentuado de açúcar ou consumo acentuado de gorduras, você está aumentando o seu risco de diabetes. Então, a gente pode dizer que sim, consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de diabetes, mas não é só isso que faz. Se você engordar comendo outros alimentos, você também vai estar com um risco aumentado da doença. Ou seja, não tem relação necessariamente com o açúcar, Não, e sim com o excesso de peso. E o excesso de calorias ingeridas na dieta. Entendi. E aí isso a gente pode, claro, né, mudar para uma pessoa que de repente adquiriu diabetes Sim. ao longo da vida. Ah, engordou demais, enfim, teve maus hábitos, ela consegue reverter esse quadro? Sim, então os indivíduos que têm pré-diabetes, que eu gosto sempre de frisar que não é uma pré-doença, já é o início de uma evolução para um quadro de diabetes, ou até mesmo um diabético de início recente, na forma tipo 2, né? Afinal, a tipo 1 a gente não tem como reverter mais até o momento. Se você muda seus hábitos, começa a ser mais ativo fisicamente, come melhor, existe uma chance de entrar em remissão. O que é remissão? É quando você volta aos valores normais de glicose no seu sangue, através da mudança do estilo de vida. Entendi. Agora, o que acontece no nosso organismo quando a pessoa está diabética? Bom, essa é uma pergunta bem Bem complexa. basicamente, inicialmente, né? Hoje a gente sabe que um indivíduo que desenvolveu diabetes tipo 2, ele tem mais de 8 pontos de alterações no organismo dele já conhecido, que envolvem intestino, cérebro, músculo, o pâncreas, o fígado e assim vai. Mas de uma maneira geral, você desenvolve diabetes tipo 2 quando você tem um excesso de glicose na sua corrente sanguínea, que a insulina não é capaz mais de sinalizar a entrada dessa glicose para dentro da célula, né? Então a insulina é como se fosse a chave para uma fechadura, permitindo a entrada do açúcar dentro da célula para ser usado como fonte de energia. Quando você está diabético, esse mecanismo ele tá falho, então você começa a acumular um pouquinho mais de açúcar lá na sua corrente sanguínea. Entendi. Você falou de pré-diabetes, o que é isso? Pré-diabetes, na verdade, é uma situação em que a gente não tem os valores alterados de maneira suficiente para fechar diagnóstico de diabetes. E quando a gente fala que é diabetes, geralmente você vai ter uma glicose de jejum acima de 126, ou a hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses acima de 6,5. Né? Você não é normal, mas ainda não está diabético. É um sinal que seu organismo já não está lidando mais de uma maneira normal com o seu organismo e que você tem uma alta chance de evoluir com diabetes nos próximos anos. Ou seja, se você não cuidar,
provavelmente vai evoluir para diabetes. Exatamente, a chance é muito alta que você evolua com diabetes. Então, é uma situação que ela não merece, ela não pode ser ignorada. A gente tem que gerar uma intervenção visando prevenção em diabetes. A gente fala também bastante, ou ouve falar muito de diabetes gestacional, né? Por que ela acontece, doutora? Então, o diabetes gestacional, ele tem vários fatores, né? Mas eu acho que o principal da gente citar é a mesma coisa do diabetes tipo 2. São os maus hábitos de vida, os fatores genéticos, né? É o excesso de peso, a alimentação inadequada. E é importante se analisar que o diabetes gestacional, ele gera fatores de risco para o próprio bebezinho durante a gestação e após a gestação também. Mas é um grande sinal de que aquela mãe, se ela não mudar o estilo de vida que ela tem hoje, ela também é uma pessoa muito propensa a desenvolver diabetes no futuro. Pois é, e você estava me dizendo que, inclusive, a criança pode, no futuro, né, ter diabetes. Sim. É isso, se a mãe teve diabetes... Aumenta o risco. Aumenta o risco. Por que isso acontece, doutora? Então, a gente não sabe exatamente muito bem, mas parece que o bebê, ele já desde o início, ele começa a ser exposto a um ambiente cheio de glicose lá na barriga da mãe. Isso muda, né, a secreção de insulina dele. Existem fatores nos próprios genes que se mudam com excesso de glicose, que podem levar a um aumento de risco lá no futuro a ele também ser diabético. Bom, de um modo geral, o diabetes não tem cura. Não. É isso. Exatamente. É uma doença. Mas tem tratamento. Mas tem tratamento, né? A gente consegue controlar. Exatamente. Viver bem com ela. Agora, nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes, pacientes acabam negligenciando o tratamento, enfim, e a gente sabe que as consequências podem ser graves, né, doutora? Quais são as principais consequências? Então, a gente tem consequências, né, a curto prazo. Então, se você tem uma glicemia muito alta de uma maneira aguda, você pode estar mais propenso a ter quadros infecciosos, a ter quadros mais graves, se você pega alguma bactéria, algum vírus, e até coisas a longo prazo mais importantes. Então, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, essa é a principal causa de morte no indivíduo diabético. Então, infarto, derrame, obstrução das veias da perna, né, que a gente chama medicamente falando de obstrução arterial, e até no longo prazo, aumento de insuficiência cardíaca, disfunção do rim, então pode precisar ter uma redução da função renal e precisar fazer hemodiálise, você pode ter complicações oculares, reduzir sua visão, então vários sistemas nossos vão ficando comprometidos, afinal, todos os nossos órgãos precisam de glicose, então o diabetes ele vai ter um impacto na nossa saúde no geral, por conta disso. Pois é, eu acho que um dos problemas não sei se é problema exatamente, doutora, mas é porque me parece que a evolução da doença, ela é lenta muitas vezes, né? E aí o indivíduo vai se acostumando. Bom, eu tenho, mas até agora não aconteceu nada, e ele vai relaxando. É uma percepção que eu tenho, não sei se é fato, doutora, você pode me dizer aí no consultório o que você percebe. Eu acho que como o diabetes é uma doença silenciosa e muitas vezes as pessoas não sentem nada, fica aquela sensação de que se eu não sinto, não vejo, nada está acontecendo. Mas num cenário muito micro, né, lá nas nossas células, isso vai trazendo lesão nos nossos órgãos de uma maneira acumulativa, até que depois de anos sem tratar adequadamente seu diabetes, você pode infartar, você pode ter um derrame, você pode evoluir com disfunção renal e precisar de hemodiálise, e assim vai. Então, esse é o motivo da gente sempre frisar a importância de tratar bem o diabetes desde o início da doença. Quanto mais adequado for o seu tratamento lá no comecinho, menor a chance no longo prazo de você evoluir com essas complicações. E o tratamento é só medicamento? Além, claro, de mudança de hábito? Então, né, eu sempre falo que todos os aspectos do tratamento do diabetes têm a mesma importância. Tomar remédio quando indicado é bem importante, sim, e sempre escolher bons remédios, mas é importante tanto quanto fazer atividade física com frequência, se alimentar de uma maneira saudável, ter controle de estresse, né? Isso ajuda bastante também. Bons hábitos de sono, dormir bastante, dormir bem, com qualidade, tratar as doenças relacionadas ao sono também. Então, por exemplo, indivíduos obesos que têm diabetes costumam ter apneia do sono também. Então, é uma outra doença que vem junto da obesidade e que, quando bem tratada, melhora o tratamento do diabetes. Porque muita gente fala o seguinte, né? Eu já ouvi isso. Na minha família tem muitos casos de diabetes. Eu não entendo muito, mas tem casos. E as pessoas falam, não pode comer, a sua diabetes está controlada. Isso é um risco
que a pessoa corre também, né? Sim, quanto mais descompensado o paciente está, maior o risco dele ter uma glicose muito alta quando ele faz esses abusos alimentares. Uhum. Ao longo do tempo, se eu tenho um paciente que está super bem compensado e ele é bem ativo, ele tem um controle de glicemia bem adequado, aí essas pequenas extravagâncias, claro, de uma maneira comedida, elas têm um impacto muito menor. Então não tem problema se o paciente tiver uma regularidade aí no Com tratamento moderação. e com moderação, tudo bem, né? É. Porque é complicado, né? A Sim. gente vive socialmente muito ligado à comida, né? Sim. Festas de aniversário, celebrações, enfim, de um modo geral. E aí a pessoa se privar também nesses momentos é mais complicado, né, doutora? E bom saber que quando tá tudo controlado, é melhor assim, né? Sim. Você controlar, porque aí nessas situações você consegue celebrar, comer à vontade não, né, doutora? Senão a doutora vai me bater aqui, vai falar, não, sua louca, tudo que eu falo você fala o contrário, tudo que eu falo no consultório você fala o contrário aqui. Mas enfim, doutora, vamos falar um pouquinho sobre cicatrização? Sim. A cicatrização ela é mais difícil no paciente com diabetes. Quando você tem um diabetes descompensado, sim. Né? Então, isso compromete a cicatrização e até por isso que a gente não libera os pacientes descompensados para fazerem cirurgias. Tá. Mas a partir daquele momento que você é um diabético bem tratado e bem compensado, a tendência é que a sua cicatrização ocorra de uma maneira normal. Uhum. Amputação também é algo comum, infelizmente, ainda, né, em pacientes com diabetes. Sim, essa é uma das maiores complicações de um tratamento mal feito de diabetes, né? Então, se você passa muito tempo da sua vida com a glicose descompensada, os seus vasos sanguíneos, o tecido, ele não vai cicatrizar muito bem se ele tiver algum machucadinho. Isso pode abrir uma feridinha, que a gente pode chamar de úlcera, e levar ao longo prazo até chegar numa amputação. Então, uma das coisas que a gente sempre aborda no tratamento do diabetes, principalmente aqueles pacientes diabéticos de longo prazo, é o cuidado do pé diabético. Então, ter um acompanhamento desse pé para ver se não tem nenhuma lesão, se não tem nenhuma infecção do tipo a popular frieira, se não tem nenhuma feridinha. Esses cuidados são bastante importantes na prevenção dessas lesões que podem levar à amputação. A diabetes ela é assintomática? Inicialmente? Ela pode ser assintomática, né? Isso é bastante variável. Na prática do dia a dia, a gente vê pessoas que não sentem nada com glicose super altas. Hoje mesmo atendi um paciente com 430 que não estava sentindo Tava nada. tudo bem. E às vezes eu chego no consultório e vejo pacientes que têm 110, 120, uma glicose pouco ainda alterada, mas que já se queixam de sintomas, como tontura, às vezes começam a ir mais vezes ao banheiro. Então, assim, é uma doença que pode ser silenciosa, mas eventualmente um paciente ou outro tem sintoma também. Sabe que eu ouvi uma vez, você falou em banheiro, eu ouvi uma vez não me lembro se era uma médica ou era uma paciente, dizendo que formiga no banheiro é um sinal de diabetes? Pode ser, na verdade. Pode ser um sinal, né? O nosso corpo, quando a gente está numa situação de bom controle da nossa glicose, não é para ficar saindo açúcar no nosso xixi, vamos dizer assim, de uma maneira simples. Quando você passa um certo limite de normalidade lá no nosso rim de glicose, ele começa a jogar um pouquinho de glicose fora. E em pessoas muito docinhas, muito descompensadas, a saída de açúcar na urina vai ser maior. E aí pode levar essas histórias de aparecer a formiguinha em volta lá do xixi. Pois é, eu ouvi isso, eu não sabia se era verdade ou não, porque faz bastante tempo, inclusive, que eu ouvi essa questão, e também a frequência com que a pessoa vai ao banheiro durante a madrugada, por exemplo. Isso também pode ser um indicativo? Pode. Quando o indivíduo está muito descompensado de diabetes, podem aparecer alguns sinais que a gente que é médico chama de polis, que a pessoa começa a fazer muito xixi, vai várias vezes ao banheiro, começa a perder peso de uma maneira inexplicada, então sem fazer dieta ela começa a emagrecer, e também você pode ter um aumento da fome, né, que a gente chama polis, porque é tudo com P, é polifagia na medicina, então começa a comer de uma maneira excessiva. Então são 3 sintomas que são muito comuns em indivíduos que estão muito descompensados da glicose. Perfeito. E o emagrecimento, ele sempre vai acontecer quando aquele paciente começa a fazer o tratamento medicamentoso? Porque é super comum o paciente começar o tratamento e emagrecer. Não necessariamente.
Na grande maioria das vezes, quando a gente começa um tratamento de diabetes, a pessoa ela não estava naquela melhor performance da alimentação, do Sim. exercício físico. Então, se ela muda a alimentação dela para uma dieta em que ela tem menos calorias do que ela comia, se ela começa a gastar mais energia através da atividade física, a tendência é que ela perca peso. E hoje, as drogas que a gente usa no tratamento do diabetes, uma boa parcela delas auxiliam na perda de peso. Então, por isso é muito comum que você veja que alguém que iniciou o tratamento de diabetes perca peso. Mas não é uma regra. Pode acontecer do seu peso ficar neutro e tudo bem, E tudo né? bem, sem problema, né, Sim. doutora? Até porque tem pacientes que se queixam, inclusive, disso, né? Que emagreceram demais e ficam com um aspecto de doente, eles relatam, né? Enfim. Sim. E isso a gente consegue recuperar o peso, por exemplo, desse paciente com uma dieta equilibrada, balanceada. Isso é indicado no caso da pessoa com diabetes, por exemplo. Bom, então, assim, ganhar peso depende. Uhum. Porque se você, por exemplo, pega um indivíduo que ele começa a ganhar peso às custas de massa magra, então imagina que você é diabética e você começou seu tratamento, você não fazia exercício e comia mal. Aí você começa a fazer academia todos os dias, começa a comer de uma maneira mais adequada, aumenta a proteína na dieta, você pode aumentar o seu peso total, mas às custas de massa magra. Isso é bom, porque a deficiência de massa magra é uma das coisas que piora o quadro de diabetes. Agora imagina que você antes não estava muito bem tratado, começou a tratar o seu diabetes, mas aumentou a quantidade de comida, não é uma comida de boa qualidade e você também não faz exercício. Provavelmente nessa situação você vai ganhar mais gordura. E quanto mais tecido gorduroso a gente tem, pior fica o controle do diabetes. Aí, nesse caso, não é interessante. Então, o ganho de peso ele pode ser legal, depende do que você ganhou, se foi gordura ou músculo, O entendeu? músculo, né? No caso do músculo é interessante, É então. interessante. Para todo mundo, né, doutora? Sempre. Eu acho que sempre. se você trocar a massa magra, né, a gordura pela massa magra é interessante, né? No caso do diabetes também. Sim. Você falou de medicamento que as drogas hoje elas provavelmente devem ter evoluído bastante, né? E o que a gente normalmente, claro, cada paciente, cada caso é um caso. Mas normalmente o paciente é um comprimido, é injeção? Que drogas hoje existem disponíveis para o tratamento? A gente tem várias opções hoje no tratamento de diabetes. Então, existem comprimidos, né? Existem comprimidos que vão reduzir a resistência insulínica, existem comprimidos que vão fazer o seu pâncreas liberar mais insulina, existem comprimidos que vão fazer sair mais açúcar no seu xixi, né? E hoje também a gente tem as formas de injeções, que não necessariamente são a insulina, né? Popularmente as pessoas conheciam muito a insulina, e é bem comum alguém chegar no consultório e falar: eu não quero nada injetável porque eu tenho medo de insulina. Hoje a gente já tem opções de tratamento que não são insulinas e são até de uso semanal para tratamento do diabetes. Então, o que vai guiar a gente na escolha é, os sintomas que o paciente tem hoje, o grau de descontrole glicêmico, as outras doenças que ele tem. A gente já sabe que existem drogas que são mais interessantes para quem, por exemplo, tem um problema no coração ou um problema no rim. Existem outras que são mais interessantes para quem está mais um pouco acima do peso e quer perder peso. Então, a gente vai tentando na rotina do dia a dia escolher o melhor medicamento, visando menos efeito colateral e tratar o diabetes em si, e se puder alguma outra doença em conjunto. Tem algum grupo em que a prevalência é maior, assim, por exemplo, mulheres, homens? De Ou diabetes? Diabetes, Geralmente, assim, mulheres que têm história de diabetes gestacional prévio, são pessoas com muito risco para evoluir com diabetes, pessoas com sobrepeso, e lembrando que sobrepeso a gente não define só pelo IMC, a gente tem a importância da medida da circunferência abdominal. Então, pessoas que são esteticamente magras, mas você mede lá a cinturinha delas, passa do valor da normalidade, que aqui no Brasil é 80 para mulher e 90 para homem, já são indivíduos de risco para evoluir com diabetes, indivíduos hipertensos, pessoas que a mãe teve história de diabetes gestacional, como eu citei. Existem pessoas que usam outros remédios para outras doenças que aumentam riscos. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que tinha câncer de pulmão. O remédio que ela usa para tratar o câncer de pulmão aumenta o risco de diabetes. Mas aí são casos bem específicos, né, Sim. doutora? Então, remédios podem aumentar o risco, o sobrepeso, pessoas que já têm hipertensão, história familiar de diabetes, mulheres que têm síndrome de ovário policístico também tem um fator de risco aumentado. Então, existem várias doencinhas que vão, ou características que vão aumentando a chance. O importante é são todas as pessoas realizarem exames preventivos? Então,
Se você tem algum fator de risco, o ideal é que antes dos 40 e 45 anos você procure um médico para fazer esse rastreamento que a gente fala, mas de recomendação para a população geral, tem guideline que coloca 40, tem guideline que coloca 45 anos, mas acima dessa faixa etária, o ideal é que pelo menos a cada 2, 3 anos você procure um médico para rastrear a diabetes, já que é uma das doenças mais comuns na população atualmente. Como é que é feito esse rastreamento? De maneira geral, a gente pede uma glicose de jejum, que o valor normal, com jejum de 8 horas, é até 100, né? Então, até 99 é normal, de 100 a 125 é pré-diabetes, 126 já é diabetes. E a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente olha lá no seu sangue, que vê a média dos últimos 3 meses da sua glicose. Um valor até 5,7 é normal, de 5,7 até 6,4 é pré-diabetes, 6,5 já é diabetes mesmo. No caso do pré-diabetes, a gente precisa já entrar com o medicamento? Não necessariamente. Isso é uma das coisas que é mais estudada na endocrinologia e a gente já tem bastante embasamento científico para dizer que a mudança do estilo de vida parece sempre ser melhor do que tomar medicamentos. Sim. Mas se você não consegue atingir a normalidade da sua glicose ou não consegue realizar o que é proposto para atingir essa normalização, aí sim a gente tem a opção de usar o medicamento para o controle da glicemia. De um modo geral, o que o diabético não pode comer? Eu diria que nada, né? Assim, o diabético, ele tem que ter uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É seguindo sempre aquela pirâmide alimentar que a gente aprende na escola. Bastante legume, verdura, fruta. Preferir as proteínas e os laticínios magros, né? Então, é diferente você comer, por exemplo, uma asinha de frango frita e comer um peito de frango grelhado, né? Sim. Preferir os grãos integrais, os cereais integrais, ao invés dos carboidratos refinados. Então, é muito mais interessante comer um pãozinho 100% integral do que comer um pãozinho branco. O diabético, no geral, ele tem que ter uma alimentação saudável, mas não existe nada que eu fale, olha, você nunca mais vai poder comer. Tudo é fruto da moderação. Quanto mais você é moderado, quanto mais você se exercita, um pouquinho de extravagância ali um dia pontualmente não vai te matar. Maravilha. Doutora, muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Até. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Até a próxima.